Boa noite a todos os vencedores e hoje damos início a mais uma live, início de noite dos vencedores. Vamos aguardar o pessoal, os vencedores aí todos estarem apostos para que nós possamos estar trazendo o tema de hoje. Nós iremos falar sobre relacionamento, é isso mesmo. Então hoje a live vai ser aberta. Augusto, prazer, uma honra estar contigo aqui acompanhando uma virada de chave. Deus abençoe e vamos esperar mais alguns minutinhos aí só para a galera estar entrando e já vamos dar início a mais uma live. Para quem não segue o canal do Instagram, Arthur Zweiklin, ou quem não segue o YouTube também, Arthur Zweiklin, que fique aqui os nossos canais para que todos os vencedores possam estar acompanhando. E no Instagram, a bio, ela está focada em cima para que você possa fazer parte do WhatsApp exclusivo da virada de chave e você possa estar recebendo informações ali frequentemente sobre as nossas lives, as nossas imersões e também receber algumas chaves que você possa estar, de repente, ali precisando para virar e dar o próximo passo e conseguir atingir os objetivos com sucesso. Mais um tempinho o pessoal já começa a entrar. Boa noite, Aline. Boa noite, Sidney. Vamos para cima para mais uma live. Que Deus nos abençoe, né? Estamos aguardando o Pedro entrar também. E vamos ver se ele consegue participar. Que o Pedro é um dos mentores que trabalham junto na virada de chave. E ele traz a questão de 60 técnicas de comunicação. Isso agrega muito valor para que nós possamos estar trazendo aí e abordar esse assunto, talvez num período de tempo que não é tão grande aqui na live, de 20 a 25 minutos, mas falar sobre vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos sobre amizades, relacionamentos sobre sociedades, relacionamentos sobre irmãos, relacionamentos sobre pai e filhos, filhos e pais, relacionamento sentimental entre marido e mulher, mulher e marido, né, para que a gente possa tentar trazer um pouco do que a gente tem trazido em imersões, palestras e principalmente dentro do nosso conteúdo, que é a nossa mentoria, que nós apresentamos a todos. Fala, Pedro, boa noite. Tudo bom, meu lindo? Vamos lá. Deu certo? Quem tá aí, mano? Oh, meu lindo. Como que tá? Uma ótima noite. Tudo cooperando para o bem, principalmente daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém, amém. Estamos aí a virada de chave mais uma noite, né? O tema de abordagem hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento e nada melhor do que um especialista na comunicação para a gente trazer várias possibilidades para tentar ajudar as pessoas a virarem uma chave, seja um relacionamento de irmão, relacionamento de amigo, um relacionamento de sociedade, um relacionamento sentimental entre esposo com esposa, né? Para que a gente possa trazer. Se apresenta aí para a galera, fala um pouco de ti. Ó, eu já vi que o Sidney tá na live, o Augusto tá aí também, seja bem-vindo, muito bom, muito bom. A ideia nossa principal é que você saia dessa live pelo menos com uma chave virada nos relacionamentos, essa é a ideia principal. Vamos fazer o seguinte, antes de eu me apresentar aqui, deixa eu mandar para uns amigos meio loucos aqui, ó, pera aí, deixa eu mandar para uns doidos aqui. Ó, vou mandar pro Marcos, que trabalha junto comigo, mandar pro Fábio, esses caras são mandatórios vir entrar na live. Então, Mandar aqui pro Tiagão, mandar pro Júnior, pro Matheus, pro Bruno, pro Renan. Ah, tô mandando aqui, tô mandando até pros inimigos, viu? não, tem que De tanto ter. que eu amo esse O povo. pessoal vai entrando, conforme a gente vai trazendo os temas, o pessoal vai entrando, aí, ó, Samuel, seja bem-vindo à live. E aí nós vamos trazendo e abordando o relacionamento, o pessoal vai ouvindo e vai chamando a atenção e vai ser bacana, vai ser legal. Vamos lá. Vamos lá. Antes de dizer pra galera aí aquilo que eu faço, eu vou dizer que sempre o que eu sou, né? Sou esposo da Noara. Minha esposa está aqui cuidando dos meus filhos, daqui a pouco eles estão indo dormir. Ela é consultora de sono materno e infantil, então a rotina em casa aqui é pauleira. Então eu sou esposa da Noara, sou pai do Antônio Henrique, pai do José Henrique. Eu sou filho amado de Deus, eu sou forte, eu sou valente, eu sou perspicaz.
Eu sou honroso, eu gosto de honrar os meus amigos. Eu sou um cara humilde. Humildade é diferente de pobreza, gente. Por favor. Humildade é diferente de pobreza. Sou um cara humilde. Sou um cara que gosto de contribuir. Sabe? Eu entendi que a verdadeira felicidade é estar na contribuição. E quando a gente contribui, é aí que vem essa satisfação enorme, sabe? É o servir, né? A felicidade está no servir. Então, isso é que eu sou. Esse é quem eu sou. E agora eu vou dizer aquilo que faço, né? Hoje eu estou como palestrante, treinador, sou especialista em comunicação. Fui estudar neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Para quê, Arthur? Para quê? Eu fui para poder entender como é que aumenta a performance humana com o recurso que a gente tem, cara. A gente tem tanto recurso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tem tanto recurso, só que por ausência de conhecimento, a gente não sabe como lidar com certas coisas, com as emoções, Mas você com os acredita desafios que da é a vida. ausência de conhecimento mesmo? Ou tem pessoas que até têm conhecimento e não viram uma chave e deixam, por exemplo, um medo fazer com que ela É isso aí. procrastine coisas? É como se fosse uma caixa d'água, né? A pessoa se enche de conhecimento, enche, não transborda, não manda, ou só fica só com conhecimento e não aplica, né? Falta o quê? Falta o incentivo, falta, sabe o quê? Falta ambiente, falta estar com pessoas certas, falta estar conectado com gente que quer crescer, estar em ambiente de crescimento, é isso que falta. As E eu fui conexões, buscar, né? as conexões. E eu fui buscar no estudo isso. Formas, jeitos, meios de quê? De potencializar os meus resultados e poder contribuir com a vida da galera. E aí eu me tornei palestrante, instrutor corporativo. E também, cara, sabe o que é interessante? Minha formação em engenharia, né? E aí eu vejo os engenheiros são introspectivos, né? Sem contar eu e você aqui, dois engenheiros. Tem os caras que são fora da curva, mas a introspecção é diferente da timidez, a gente sabe muito bem. Então a gente vai falar aqui em pontos específicos que geram conexão, que geram relacionamento. Acabei de falar, o relacionamento é gerado por ambiente, cara. Aí você está num ambiente estratégico. Como que você faz para gerar A relacionamento? gente pode trazer até, porque eu costumo dizer que a virada de chave, ele traz a história da vida real de cada um que vai palestrar, como eu, você e os outros especialistas que estão conosco, a respeito de que nós tivemos uma conexão através de uma palestra. Ambiente, Exatamente. ambiente, Ambiente. pessoas. Tem, Quando você está no ambiente certo, você obtém o conhecimento certo. E isso só é possível com pessoas certas. Só é possível com pessoas certas. Então veja que interessante. Aí a provocação que eu já faço no início, né? Quais são os ambientes que você tem frequentado? Para que você gere novos relacionamentos. Quais são os ambientes? Está aí uma oportunidade grande de você, primeiro, olhar para dentro de si, entender a si mesmo, estando no ambiente, para poder virar cada chave mesmo, para poder virar aquilo que falta. Às vezes falta uma ambiência, às vezes falta um conhecimento, às vezes falta uma experiência que eu tive, que você teve, e que o melhor jeito de aprender é com o erro dos outros. Pô, já errei pra caramba. Tanto tempo, né? É, esse é o melhor jeito. Então, a pergunta que eu faço é, aí, ó, galera, e aí? Quais ambientes vocês estão frequentando? Quais são eles? Ambientes que geram crescimento ou aqueles que você se diminui para caber? E aí uma outra questão que eu coloco em cima da sua provocação é que quando você determina fazer alguma coisa, você não deve ficar esperando você ter recurso, dinheiro, vontade ou alguém que te incentive. Você tem que pegar e fazer o quê? Se jogar. É Eu isso aí. vou assistir aquela palestra, eu vou ver aquilo lá, eles estão falando sobre virar uma chave, eles estão falando sobre prosperar em várias áreas, porque prosperidade não é só dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que você vem fazendo. Faz todo sentido. E quando a gente fala em fazer, nós estamos falando de comunicação. Nós estamos falando de gerar relacionamento. Fala, Ronaldo. Boa noite, meu irmão. Aí, eu tô vendo o Ronaldão aí. Ronaldão é o cara que faz o meu traslado para os aeroportos, cara. Gente finíssima, cara. Gente boa demais. A gente vai conversando. Muito massa. Um convite para você, meu amigo, para estar junto com a gente nessa imersão, nesse dia imersivo aí. Então, quando as pessoas fazer algo para crescer, fazer algo para o teu crescimento, não fazer absolutamente nada também é uma comunicação. Ficar parado é uma comunicação, uma decisão. Eu decido. Negativa. Eu decido, eu estou decidindo.
Então, eu digo nos meus treinamentos, nas minhas imersões, digo também nas minhas palestras, que tudo comunica. Tudo comunica. A forma com que eu me visto, a forma com que eu me posiciono, a forma com que eu falo, tudo isso comunica. A forma com que eu decido as coisas. Então, é decidir estar nos ambientes certos. Até mesmo, né, Pedro, se a gente pegar isso daí que você está trazendo, sobre relacionamento, que a gente vai falar hoje, muitas pessoas, na questão da comunicação para um relacionamento, o que acaba acontecendo? Com o maior problema que as pessoas, às vezes, carregam dentro delas e elas não conseguem entender, e o que a gente vai trabalhar para que elas entendam e consigam virar essa chave para o próximo passo. É que as pessoas que estão ao lado delas, com quem elas estão se relacionando, não gostam de ver elas só falando o que vão fazer. Elas querem vê-las realmente fazer, ou seja, Vai lá e executa. seja um pai falando para um filho, então o pai está falando para o filho, mas está fazendo, está mostrando, está sendo um exemplo, não aquele pai que cobra algo que ele faz errado, né? Ou um esposo que fala que vai mudar, que vai correr atrás, que vai fazer acontecer, mas ele acorda 10 horas da manhã, ele não modifica o horário dele acordar mais cedo, ler um livro, abrir a mente dele para que ele já saia às 7, 8 horas da manhã com uma nova visão do mundo, ou ver uma live como essa, para entender que às vezes isso que a gente acabou de falar nesse comecinho de live é uma grande virada de chave para a vida de muitas pessoas. É Sim. o agir, comunicar-se, se conectar e estar em ambientes novos. Se você não fizer isso, você não consegue dar um passo além daquilo que você vive. Existem dois tipos de pessoas, tá? E aí, quem está nos ouvindo, quem tá aí? Deixa eu ver quem está aqui. O Ronaldão está aí ainda, tá o Samuel e tá o Thales aí também, ó. Existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que sonham, que colocam sonho a todo momento e tá tudo bem, tem que sonhar. Mas também, Arthur, tem aquelas pessoas que realizam, tá? Boa Então, noite, que Thales. sonham, ficam somente no sonho. E até aquelas que realizam, que fazem metas, objetivos e que colocam de fato em prática o que aprende. É porque... Aí Pode falar. em qual lugar você está? Daqueles que sonham ou daqueles que realizam? Em qual Isso entra lugar que numa você quer crença estar? limitante, não entra sobre relacionamento e sobre comunicação daquela pessoa que ela apenas só visualizou na mente dela, mas ela não consegue trazer para a realidade e fazer isso que você está falando, né? Ela não Sim. consegue ativar, ela não consegue virar Ela a não chave. consegue ativar, ela não tem meios, ela não tem caminho, ela não tem metodologia, ela não tem um passo a passo de quem já sofreu muito com aquilo e trouxe um método que funciona para o Arthur, que funciona para o Ronaldo, que funciona para o Beltrano, Ciclano, completamente validado. Exatamente. Por isso a importância dessas decisões de estar nesses ambientes, sabe? Então, o que eu penso, né? Quando a gente fala de comunicação e fala de relacionamento, o relacionamento é construído por conta de uma qualidade e nível de comunicação. Se eu tenho um baixo relacionamento, a minha comunicação verbal ou não verbal é baixa. Ela é baixa. E quando eu tenho uma comunicação ativa, quando eu tenho uma comunicação assertiva, quando eu tenho uma comunicação que de fato gera uma conexão genuína, aí sim se constrói um relacionamento. Eu só tenho intimidade com Deus porque eu leio a Bíblia todos os dias. A intimidade é uma comunicação, a leitura é uma comunicação, a meditação é uma comunicação, com a minha esposa é uma comunicação. Então, tudo a comunicação, ela gera um relacionamento. Então, assim, o que eu penso também, Arthur, é assim, ó, a galera, como que se comunica em cada pilar da vida? Entendeu? Como que eu me Cada comunico? área, porque Em querer cada área, prosperar é uma coisa, mas não, em se cada estar área. apto a mudar é outra, né? Como é que a comunicação com a área financeira, com o pilar financeiro, com a divisão financeira? Como é que a comunicação conjugal? Como é que a comunicação com a tua saúde? Com a tua saúde, como é que é? Com a tua saúde, olha lá, tomando água. Deu até vontade de tomar água, que eu não peguei aqui. Eu carrego a minha Tá? pé, mas esposa, ela tá perto. Aqui do meu lado só tá meu Você própolis aqui, que acabou eu de tomei de chamar um manhã lá. ponto positivo. Você acabou de chamar um ponto positivo com relação à questão da área, né? Por exemplo, de cuidar do corpo aí, que você comentou. Como é que dá a sua relação com o cuidado corporal? Como é que está a sua comunicação com a sua mente? Como que você cuida da sua mente? Você medita, você lê, você busca conhecimento, como a gente disse no começo da live, busca conexões com pessoas que já passaram um processo para chegar num propósito.
Porque a gente não consegue pular de um lado para o outro e chegar num propósito sem viver o processo. Então, isso é muito interessante. As pessoas entenderem que a virada de chave, né, junto conosco e os outros especialistas, vai trazer a todo mundo o quê? Exatamente isso, o cuidado da mente, com uma especialista, Sheila Querido, que vai trabalhar sobre a mente, a evolução das pessoas, vai trazer com a doutora Rose Ramos o cuidado do corpo, uma nutricionista que vai ajudar as pessoas como se balancear, se cuidar e evoluir, vai trazer com o nosso querido Cláudio também, o que a parte de gestão financeira que a gente está falando aqui agora. Na parte da gestão financeira, as pessoas têm que interpretar o que é empresa, o que é pessoa física, como que eu começo investindo. Porque a questão não é você querer fazer 100 mil por mês de renda passiva. Faça 1 centavo para depois você fazer 2. As pessoas vão entender com o Cláudio qual é o passo a passo. Junto com o Pedrão vai entender o quê? A questão da comunicação em todas essas áreas. Como se comunicar com a mente, como se comunicar com o corpo, com as pessoas. Então, o Pedro traz tudo isso. E eu venho dando suporte na questão da mentoria, trazendo autenticidade, autocontrole e autoconhecimento. Esse time todo, ele traz exatamente aquilo que todas as pessoas precisam, vamos falar assim, como um ser humano. Uma parte básica. A pessoa que não se entende de dentro para fora e não aprende a se ressignificar, ela não vai conseguir dar o próximo passo. Seja, quero ter uma vida próspera no meu relacionamento. Como a gente falou, prosperidade não é só financeiro. Para mim, o ponto de prosperidade é quando você decide fazer algo e você consiga finalizar aquilo da melhor maneira possível. Vou dar um exemplo. Quero passar o final de semana com a minha família perfeito. Vou viajar sábado e domingo. Então você vai acordar cedo, você vai programar seu fim de semana, você vai sair com a família, vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, vai curtir o local que você foi, voltou para casa, olha, deu tudo certo. Então você foi próspero naquele quesito familiar. Então as pessoas têm que começar a entender, e é o que nós vamos trazer essas chaves, por termos passado todos esses profissionais, né, esses técnicos em cada área, trazendo para cada pessoa que estiver precisando de um apoio, seja em qual área for, tem esse suporte da virada de chave, junto com nós, todos que estamos aqui, para que ela possa dar o próximo passo com clareza e contigo. Agora pode entrar com a comunicação e tudo isso aí. É porque o que acontece? A galera tem que entender que a nossa vida é sistêmica. Meu filho entrou na escola agora e eu vejo ele estudar sobre o sistema solar. Eu vejo ele aprendeu o que é rotação e translação, falando para mim, cara, acho muito massa. Então, ou seja, cada movimento que existe no sistema solar influencia no sistema. No ecossistema, né? E você, cara, se a Terra, por exemplo, para de ter um movimento de translação, de rotação, algo vai acontecer com todo o ecossistema, todo com o sistema. Então, deixa eu fazer uma comparação com a tua vida. Se você olha no teu pilar financeiro, existe um problema. Se você olha no teu pilar da saúde, existe um problema. Como um pilar depende do outro, uma área depende da outra, isso influencia. Influencia no teu resultado. Influencia na tua vida. É por isso que cada virada de chave vai funcionar como um motor propulsor para você olhar esse sistema como se fosse um drone, olhar lá de cima, olha aqui, ó. Todos esses mentores olhando para você e falando o seguinte, ó, este aqui é o melhor caminho. E um em cada Essa área. aqui é a melhor decisão. Isso, um em cada área. Então é cada um, vamos fazer uma analogia, adoro analogia na comunicação, cada um olhando um planeta, porque um planeta é cada área da sua vida. Então, um sistema solar, se falha algo dentro desse sistema, tem uma influência no sistema inteiro. O sistema digestivo, se falha algum órgão do sistema digestivo, tem alguma falha em todo o sistema. Assim é no sistema neurológico, assim é em todos os sistemas. Então você precisa encontrar o ponto desafiador de cada área e trazer metas, objetivos específicos, mensuráveis, tangíveis para cada uma delas. Só que hoje você não sabe qual é o problema que você tem. E para resolver um problema, metade do problema resolvido, 50%, é quando você identifica onde tem. E a gente tem ferramentas para isso, viu? Vamos fazer uma pergunta para você. Tem ferramentas. Aproveitando nessa técnica sua que você está trazendo, então você acredita muito que se a pessoa está com um problema na área financeira, ela traz para dentro de casa, ou a maioria das pessoas, e acabam atrapalhando seus relacionamentos pessoais com o esposo ou com a esposa? Não só acredito, como eu afirmo.
Afirmo com gênero, número e grau. A verdadeira inteligência emocional que Daniel Goleman diz nada mais é de que você manter o equilíbrio, não vou nem falar equilíbrio, porque na natureza não tem equilíbrio, mas a harmonia em todas essas áreas da vida. E aí, para as pessoas entenderem, porque às vezes eu costumo dizer assim, são frases repetitivas que a gente vê todos os dias e pessoas comentam e a gente não dá atenção. Por isso, o virada de chave vem para pressionar aquele ponto, para que você entenda a sua trava e se desbloqueie para que você não passe mais por isso. E isso acaba, olha só para você ver que interessante que você começou falando sobre o financeiro, a gente entrou sobre o debate do relacionamento entre o esposo e a esposa, e aí quando você tem filho dentro de casa, você já está atingindo uma terceira área. Porque o relacionamento já não está legal, então o marido já começa a querer chegar cansado, estressado, com problemas, a mulher já não começa a revidar igual, porque ele não consegue se desprender do problema que ele tem responsabilidade para com a família, e aí isso começa a gerar várias outras situações, até que ele começa a buscar fora outros tipos de relacionamento, amizades, que ele também não vai conseguir manter, porque ele não está com a cabeça voltada para ele. Eu não gosto de falar, não é que eu não gosto, né? Eu percebi que na natureza não tem equilíbrio, né? Você olha, tudo está em movimento o tempo inteiro, né? Então, buscar essa harmonia é a autoconsciência, sabe? É você olhar cada área da tua vida e ter a habilidade e a capacidade de entender aonde estão as minhas debilidades, as minhas vulnerabilidades, entende? Seria entender a frequência de cada colocação, Também, de cada também. passo. Podemos colocar com cada frequência, né? A gente pode colocar, né? Se Porque, cada área está numa frequência diferente, ou se você está emitindo uma frequência. E quando a gente fala de frequência, nós estamos falando de uma comunicação, cara. Não tem exatamente. jeito. Agora, É, vamos dizer, como você disse, nós somos engenheiros, entendemos, né, estudamos, não somos. Eu já trabalho na área da construção civil com outras atividades também, para trazer conhecimento para o pessoal. Eu vi um professor, né? Ele tinha uma tese dele, eu achava muito fantástico. Você disse que se você olhar de cima, vários planetas, né? Como a gente pode entregar vários conhecimentos por experiência de vida real. Imagine que o mundo parasse, o mundo, todas as pessoas virassem para a mesma posição e dessem um passo. A gente mudaria a Terra de órbita. A gente mudaria o planeta. não, mas você não viu aquele esquema que fizeram na China que mexeu com a gravidade do mundo? Você não viu? Eu não vi a reportagem. Não, a reportagem que eles fizeram uma barragem gigantesca lá, plantaram mais de sei lá quantas árvores, eu não tenho detalhe, né? Mas disse que mexeu com o sistema gravitacional, né? Então, cara, uma ação que você toma, né, é igual ao efeito borboleta, não tem jeito não. Exatamente. Por isso que o relacionamento, sobre todas as questões, ele é fundamental, né? Na semana passada, você até compareceu na live, não fizemos junto, mas você esteve na live, eu trouxe sobre a virada de chave o romper. Então, eu falei três chaves muito poderosas que eu acredito que isso começa a mudar de dentro para fora. Crítica, aceitação e rejeição. Então, tanto faz quem vai me aceitar, me criticar ou me rejeitar. Isso eu carrego comigo, porque é uma virada de chave muito grande. As pessoas têm medo. O que eu vejo? Às vezes a pessoa está com um problema financeiro que vai começar a afetar todas as outras áreas e Sim. ela não se entrega a dizer, eu vou mudar. Né? Então, aparece uma oportunidade de trabalho, ela fica acomodada. Então, a gente precisa trabalhar o que bloqueia ela para que ela entenda de que ela tem que dar o próximo passo. Ou outro trabalho que seja numa condição melhor, ou, tecnicamente, procurar sair para trabalhar para ela. O que eu costumo dizer muito, e eu vejo que isso é uma chave fantástica para quem estiver assistindo, anotar, porque não pode perder essa chave. A pessoa ela já está lá gerenciando uma empresa, está ganhando lá 5, 6, 7, 10 mil reais por mês, e ela está tranquila, porque ela paga tudo que ela precisa das contas de casa, está tranquila, a família comendo, bebendo, a casa dela, o carro dela. E ela pensa, eu quero montar um negócio. E o que vem primeiro nela? Aquela questão do medo. Eu não vou sair dessa situação porque aqui eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho os meus direitos, eu tenho tudo aquilo que eu preciso e estou confortável. Então, olha a chave que a gente consegue trazer e virar agora para quem está aqui na live, quem está acompanhando. Se você é capaz de pagar o seu salário e dar lucro para o seu patrão, por que você não acredita que você vai ser capaz de gerar mais do que você ganha trabalhando para os outros? É uma chave poderosa isso.
as pessoas deixam o medo tomar por dentro delas e elas não dão o próximo passo porque elas acreditam que elas precisam fazer mais do que o que elas fazem. Lógico, trabalhar por conta é trabalhar mais. Por quê? Vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde. Principalmente se você não é um expert naquela área. Mas se você vira essa chave, você vai crescer muito a sua questão de um relacionamento interno, eu digo, né? Um relacionamento próprio seu para com tudo aquilo que você está vivendo. Então você vai se desprender apenas de uma coisa chamada salário. E você vai começar a se movimentar de uma maneira diferente e trazer para você, para sua família, para o seu ecossistema dentro da sua casa, uma modificação e um crescimento exponencial. Porque você não concorda que se você não pagasse o seu salário e não desse lucro, o patrão já teria te mandado embora? É a crença de capacidade, né? Você sabe que você é capaz, mas por uma insegurança, por medo, você não toma determinadas decisões. Isso é Não muito toma decisões. interessante. Muito interessante. A frase que você colocou que eu achei legal, né? A forma que você falou, que você trouxe, né? Poxa, é trazer essa clareza, essa consciência de que você é capaz, mas só é possível quando alguém te estimula. E o Não, estímulo que não é nem veio. só estímulo, né? É Não, o que eu ao quero dizer lado é de assim. pessoas que te incentivam junto e que te dão um conhecimento daquele caminho, como a gente está fazendo aqui, trazendo o conhecimento que nós temos para que elas possam entender. O estímulo que eu quero dizer foi a frase que você trouxe aí, ó. Pô, se você é capaz de gerar para outro, por que você não é capaz de gerar para si mesmo? Exatamente. E botar para refletir, meu. Isso é o que a gente traz sobre o bloqueio ou trava que as pessoas têm e carregam e não conseguem enxergar. E isso nas nossas imersões a gente vai trazer algumas outras chaves, que o tempo da live é bem curto, que a gente trabalha, e junto dessas chaves eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir evoluir. Então não vamos esquecer de falar que em abril, né, nós vamos Abriu, estar vou em por São aqui, ó. José dos Campos com a virada de chave. Arthur Sheik e Ah, sua equipe, Pedro, Sheila, doutora Rose e o Cláudio. Todos vão estar ali disponíveis a entregar várias e várias chaves na noite, que nós vamos logo trazer a data para vocês aí. E tenho certeza que será uma noite incrível, uma imersão fantástica, com muito, muito conhecimento. E principalmente o Pedrão aqui, que é especialista, pode falar sobre as conexões, sobre tudo que a gente aprende dentro, num ambiente desse. Pode falar aí, Pedrão. não, e vai ser intenso, viu? As pessoas. O horário é um horário específico para a gente ser intenso, algo imersivo. E algo que você possa levar para a prática. Que você saia de lá realmente com a chave virada, literalmente com a chave virada. Então nós vamos lançar lá para que você entenda assim, cara. Vou até chegar mais perto aqui, ó. Enquanto você, enquanto você ficar na mesma posição, sem fazer absolutamente nada, o milagre não chega em ti. É Sabe o que preciso nós você vamos tomar. trazer para essas pessoas que estiverem lá, Pedrão? Eu falo que elas vão poder criar um storytelling muito louco. As Não, isso pessoas aí que com estiverem na certeza. imersão, elas vão entender, elas vão poder falar o seguinte: eu vi no futuro que não quero mais nada do passado. É essa a provocação. É trazer meios, formas, jeitos, maneiras de você, de fato, ter uma grande mudança. Quando a gente fala virada de chave, é você abrir a porta. Abrir a porta que falta para você atingir o resultado que você tanto deseja. É você pegar várias chaves, mas ter a específica que abre aquele cadeado, que abre aquela porta. E quando a gente fala de porta, nós estamos falando da porta do financeiro, nós estamos falando da porta do relacionamento, nós estamos falando da porta da tua saúde. E você, unido com todas essas informações, e não só informações, mas com práticas para te tirar da inércia, sair da zona de conforto. Porque nós temos que entender que o que é mais relevante é ter vários conhecimentos para que a gente possa transbordar a nossa vida e aonde nós passarmos, transbordar a vida dos próximos. Porque Jesus disse, ame ao próximo como se fosse a ti mesmo. Então, uma das maiores experiências é trazer tudo o que eu vivi, porque as pessoas elas não entendem muitas vezes quem você é, de onde você veio. E numa palestra como a que nós vamos entregar nessa imersão, tenho certeza que nós vamos entregar muito conteúdo. E acredito que quem passou por aqui
A gente não chegou a atingir uma quantidade alta de pessoas, mas foi um movimento de entrada e saída de pessoas. Tenho certeza que cada um deve ter carregado uma chave nessa noite aí, nessa live de hoje. Excelente, vamos para cima, cara. Eu tô ansioso para entregar. O pessoal fala assim para mim: poxa, Pedro, quando você vai fazer palestra? E aí? Sua mão soa? Você fica com medo? Cara, eu fico ansioso para entregar, cara. Porque eu sei que todas as vezes que eu subo no palco é para trazer transformação. Todas as vezes que eu subo para me expor, é porque alguém me preparou e me ativou para isso. Então eu tenho que fazer com maestria. É aquela história da parábola dos talentos, né? Você tem um talento, ou você enterra, ou você multiplica. Só que para isso você tem que buscar o quê? Você tem que buscar o conhecimento. E eu fui buscar o conhecimento para isso, para poder multiplicar. E Então é a primeira chave aí para virada daqueles que estão passando por qualquer dificuldade, tá? Seja qual for a dificuldade, seja no casamento, seja com um filho, com problemas, seja com algum tipo de doença, seja com financeiro, ou a busca de um emprego que não está tendo dinheiro entrando em casa, primeira chave, não se esqueça, anotem isso que é poderoso. Deus acima de tudo e de todas as coisas. Esse é o nosso primeiro mandamento. Você não tem jeito, é. Esse não tem jeito. E o resto vem É com o a gente, o principal. Virada de Chave vai transformar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser o testemunho para dizer: esse time, ele não vem para colocar a gente sob pressão, ele vem para tirar a pressão e fazer com que a gente enxergue coisas que a gente não estava enxergando atrás da rocha. É isso mesmo. Topzera. Pedrão, agradeço aí a participação de hoje. Falamos bastante sobre relacionamento, sobre comunicação. E logo estaremos, terça-feira estaremos juntos, no local já, selecionando a data. E podemos já estar trazendo a data para todos que acompanham o Virada de Chave, acompanham o seu Instagram, o Instagram do Arthur Seik, sou eu, e de todos os outros nossos mentores que estarão conosco. Deus abençoe a todos, gratidão. Pedrão, um grande abraço. Tamo junto, viu? Valeu. Deus abençoe. Até a próxima. Falou, valeu.